quarta-feira de quebrantamento. O quebrantamento ele é tão importante quanto o jejum. O quebrantamento é tão importante quanto a oração. O quebrantamento é tão importante como a unidade. O quebrantamento é tão importante quanto a fidelidade. O quebrantamento é tão importante quanto a esperança. Ele é uma virtude que Deus ele colocou como ferramenta para o povo dele. O quebrantamento ele é pessoal. O quebrantamento você não pode terceirizar ele. Ou seja, tem coisa que eu não posso, como ovelhas, você pode terceirizar muita coisa para o seu pastor, mas tem coisa que você não pode terceirizar, é pessoal. E nós precisamos de ter esse entendimento. Quem está entendendo isso? É pessoal. Então, existem coisas que nós como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que ter entendimento. Peraí, isso eu tenho que fazer, isso eu preciso fazer, essa decisão é minha. Então você entende que é intransferível. O quebrantamento é uma dessas coisas. Ou seja, é algo que nós temos que fazer como igreja de Deus. Nós já estudamos aqui outro dia sobre quebrantamento, voltando a trazer à tona. A Bíblia Sagrada nos mostra a causa do Naamã, homem que tinha vencido muitas batalhas. A Bíblia diz que ele era sírio. A Bíblia diz que pelas mãos de Naamã o Senhor tinha livrado muitas vezes os sírios. O Senhor tinha dado muitas vitórias para os sírios através de Naamã. Você vê que Naamã teve vitória mesmo sendo sírio, com o exército do rei da Síria, mesmo ele não sendo do povo de Deus. Então significa dizer que Deus usa quem Ele quer, onde Ele quiser. Amém? Amém. Então Naamã era um cara que tinha prestígio. Nós já conhecemos a história. E ele tinha lepra. E quase que ele volta para casa leproso, porque faltou para ele a humildade. Quando falta a humildade, prevalece o orgulho. E quando o orgulho prevalece, o orgulho, pessoal, é ferramenta de Satanás. Diga, o orgulho é ferramenta de Satanás. Ninguém conhece mais de orgulho do que o diabo. Foi o orgulho que tirou Satanás do céu. Ninguém conhece mais de orgulho do que ele. Então ele sempre vai trabalhar o orgulho, porque o orgulho é o oposto do quebrantamento, que é importante como ferramenta para a igreja. Capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas, a Bíblia diz: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar. Olha aí. Então Deus ele estava vendo, Deus ele enxergou que havia uma necessidade do povo se humilhar. É pessoal. Então aquele povo, para aquela situação, para resolver aquele problema, Deus estava esperando que o povo se quebrantasse. Estava esperando que o povo se humilhasse. Ele falou: se o povo se quebrantar, se humilhar e orar. Se quebrantar é reconhecer. Se quebrantar é você reconhecer quem é Deus. É reconhecer quem Ele é. É reconhecer que Ele faz. É reconhecer que você pecou. É reconhecer que você tem orgulho. É reconhecer que você tem pecados. É reconhecer que você tem culpa. É reconhecer que você precisa melhorar. É quebrantamento. Deus, eu reconheço. Mas ao mesmo tempo que eu reconheço que eu tenho tantas fragilidades, eu também reconheço
que o Senhor é aquele que trabalha em mim, mesmo com tanta fragilidade, e eu me quebranto aos teus pés, eu me humilho aos teus pés, eu reconheço que tu és o meu Deus. Quebrantamento é pessoal. Então, se o Naamã, um homem que tinha uma lepra, e alguém evangelizou ele na casa dele, que era uma serva que trabalhava na casa dele para a esposa dele, uma funcionária, evangelizou ele, que era o patrão, e falou: tomara que ele estivesse diante do homem de Deus. Você vê que aquela garota, ela acreditava que o homem de Deus tinha um chamado, tinha a condição de ministrar sobre a vida de Naamã e restaurá-lo da lepra. Você precisa entender isso. Você precisa falar de Deus para as pessoas. Pastor, você tem essa condição de restaurar pessoas da lepra? Eu não tenho, mas o meu Deus que está em mim tem. Amém. Então você pode falar, vai lá, o homem de Deus vai te ajudar. Ela fez isso. E aí ela recebeu uma bênção. Que bênção que ela recebeu? É a bênção que ninguém consegue ver. Galardão no céu. Galardão no céu. A Bíblia diz, pessoal, que quem ganha a alma é sábio. Aquela jovem, ela era sábia. Levou o Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, a ir até o homem de Deus. E quando ele chega lá, ele recebe o homem de Deus, nem sai, né? E aí ele entra. Pensava que ele sairia, ele viria, ele colocaria as mãos sobre mim. Nosso problema é que nós queremos que seja do nosso jeito, e nem tudo é do nosso jeito. E às vezes o que está faltando para a gente é entender que é do jeito de Deus. Falta se quebrantar nessa parte. Quem entendeu isso? Falta se quebrantar nessa parte. Mas eu queria que fosse assim, tal hora, tal dia, tal... Não, pessoal. Com esse tempo, ou seja, ele saiu dali com a lepra, chegou lá e ele falou, eu pensava que o homem de Deus, ele sairia do lugar que ele estava, viria, colocaria a mão sobre mim e me restauraria da lepra. Eu achava que fosse assim, mas ele me manda mergulhar no Jordão. E esse orgulho dele fez com que ele quase perdesse Deus. Porque o quebrantamento, nesse caso, no caso da cura de Naamã, o quebrantamento era necessário. O quebrantamento era necessário no caso da cura de Naamã. Algumas pessoas perdem as bênçãos porque não querem se quebrantar. O Naamã, aí ele vai e está voltando embora, gente. Está voltando embora tudo errado, ele tinha feito tudo errado. Não tinha deixado a oferta que ele levou, porque ele levou ofertas. Ele levou dinheiro. Ele levou bênção para colocar na mão do profeta. Ele levou roupa, levou túnica, levou ouro, levou prata. Era costume deles. E foi embora, estava indo embora, pessoal. Estava indo embora. Um servo dele falou, se o homem de Deus te pedisse qualquer outra coisa, você não faria. Às vezes, irmão, para nos quebrantar, Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes você não ouve Deus. Muitas vezes você não ouve o profeta. Às vezes você vai ter que ouvir um servo. E quando você não ouve um servo, Deus usa até o mundo. Porque Ele quer seu quebrantamento. É necessário. Então por que o orgulho, quem conhece mais de orgulho é Satanás? O que ele trabalha no orgulho? Porque o orgulho tira a bênção das pessoas. O orgulho de Naamã quase tirou a bênção dele. Mas o quebrantamento trouxe a bênção. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu saro a terra, eu curo ele, eu prospero ele, eu liberto ele, eu abro portas para ele, eu abençoo a casa dele. Amém, igreja? Amém. Isso é interessante.
Quebrantamento. O jovem, ele não quis ouvir o profeta, então agora ele estava ouvindo, indo embora, com a mesma lepra que ele veio, levando embora as mesmas ofertas que ele trouxe. No meio do caminho, o servo fala: mas você não veio aqui porque você tinha esse problema, você não veio aqui para resolver esse problema. Em outras palavras, por que você vai voltar para casa com o mesmo problema, se o homem de Deus te pediu para você fazer isso? A falta de humildade, de quebrantamento, fez muitas pessoas perder a bênção. A história de Naamã se repete todos os dias na nossa vida, na vida de pessoas que nós conhecemos dentro das igrejas. Se repete por causa do orgulho, falta quebrantamento, falta dizer: eu preciso obedecer. E obedecer muitas vezes exige quebrantamento, exige humildade, exige quebrar uma regra e dizer: poxa, eu não quero, mas eu vou fazer porque eu preciso obedecer. Deus jamais vai fazer algo na tua vida se você não obedecer o que Ele te diz. Tem que obedecer. Como nós estudamos aqui, ele pega um jovem que está deitado em uma cama há 38 anos, ele fala: toma a tua cama, toma a tua cama, e anda, levanta e vai embora. Pediu algo difícil para ele fazer, mas ele teve que obedecer. A obediência trouxe o milagre. Quebrantamento. E Naamã, então, ele coloca a mão na cabeça e reflete. Diga: é necessário refletir. É necessário refletir, meditar naquilo que foi ministrado pelo profeta. Não ouviu o profeta? Aí Deus usa o céu. Deus usa quem Ele quer. Ele não usou a baleia para poder engolir o peixe, para engolir o Jonas e levar lá. Ele usa quem Ele quer. Não usou a mula para falar com Balaão. Ele usa quem Ele quer. Não usou a arvoreira para ministrar sobre a vida de Jonas. Ele usa quem Ele quer. Não usou a sarça. Ele usa quem Ele quer. Então Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E aí Ele pega esta palavra e então Naamã, ele para e começa a refletir. Aonde que eu estou com a cabeça? Eu vim aqui, eu vim com a certeza que eu ia receber o meu milagre. Mas por conta de não obedecer o homem de Deus, eu estou indo para casa frustrado. Você vê que a desobediência trouxe frustração. Ele estava voltando frustrado, mas não porque não tinha milagre, porque ele desobedeceu a ordem do homem de Deus. E quantas pessoas, irmãos, estão agora excomungando, falando que igreja não dá certo, que igreja não presta, que o reino não presta, e falando mal de um, falando mal de outro. Exatamente, não está acontecendo nada porque ela não obedece. A ordem já foi dada, Deus já usou o profeta, mas o quebrantamento, falta o quebrantamento para dizer: é verdade, eu preciso obedecer. Porque quem fala no teu coração não é os pastores. Quem fala no teu coração é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que é Ele que testifica, é Ele que dá o testemunho, é Ele que vai lá e fala no teu coração, e você entende que tem que fazer aquilo, mas não obedece. Falta o quebrantamento. Então, nessas 3 quartas-feiras de quebrantamento, que nós estaremos falando aqui na igreja, você vai ver o quanto é importante fazer o que? Nos quebrantar e fazer a nossa parte diante de Deus, diante das circunstâncias, diante dos nossos pecados, diante dos nossos erros, diante das nossas culpas, nos quebrantar diante de Deus para receber o perdão, nos quebrantar para receber a bênção, nos quebrantar para receber cura, nos quebrantar para abrir portas. E ele então reflete e ele fala: deixa eu voltar lá e fazer o que tem que ser feito. Aí ele vai, mergulha uma vez, não acontece, mergulha 2, não acontece, e assim subsequentemente. Quando é 7, é 7, irmão. Não adianta fazer 6. Algumas pessoas obedecem, mas obedecem
pela metade, não acontece. Se fazer pela metade, vai ser frustração. Se servir a Deus com metade do coração, vai ser frustração. Tem que ser de todo o coração. O homem de Deus, quando vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, era 7 vezes. Aquela direção era uma direção de Deus. Pastor, não podia ser uma vez só? Podia. Mas a ordem era 7. Amém, pessoal? Amém. Então, o Naamã, ele entendeu e ele se quebrantou. O servo falou e ele falou: você tem razão. Às vezes nós temos dificuldades para dizer que alguém tem razão. E principalmente para Deus, como diz lá o Provérbios 5, a Bíblia diz que assim, inclina o teu ouvido à razão de Deus. Diga: Deus tem razão. Deus tem razão. E por que nós não vamos nos quebrantar diante daquele que tem a razão? Deus tem razão. Então nós precisamos nos quebrantar diante daquele que tem a razão. Não adianta a gente querer bater de frente com aquele que tem a razão. As pessoas estão batendo de frente com aquele que tem a razão. Deus mandou jejuar, a gente não quer jejuar. Por que a gente bate de frente? Deus mandou se quebrantar, a gente não quer se quebrantar porque a gente quer bater de frente. Deus fala sobre a oferta, a gente bate de frente, não quer dar oferta, bate de frente. Deus fala sobre o perdão, a gente não quer perdoar porque aquela pessoa é malvada, porque aquela pessoa fez muita maldade. A gente não quer perdoar, a gente não quer se inclinar à razão de Deus. E por conta disso, nós desobedecemos, não há o quebrantamento. E as portas que tinham que ser abertas, elas continuam fechadas. O Naamã, ele entendeu: peraí, eu estou voltando para casa leproso, mas eu vim para resolver, e Deus deu uma direção, e eu não aceitei a direção de Deus. Olha para você ver o orgulho. Quem que ministrou o orgulho no coração dele? Satanás. Só pode ser Satanás que vem para roubar, matar e destruir. O diabo queria roubar a bênção de Naamã, e o diabo ministrou no coração dele o orgulho. Não, você é o general do exército da Síria, você é o chefe, você é o líder do exército, você é conceituado, você é rico, Aí ele olha, o Jordão não era a melhor água, não era água mais cristalina. Ele queria água cristalina. Irmão, às vezes a tua cura não está na água cristalina, não. Às vezes a tua cura está na água do Jordão, ela é mais turva. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Amém? Amém. Então ele entendeu que agora, alguém orientou, ele entendeu que era intransferível. Ele entendeu que ele tinha que obedecer, ele tinha que se quebrantar, ele tinha que esquecer as águas cristalinas, ele tinha que esquecer as águas dos outros rios. E ele falou assim: a água que tem o meu milagre é a água do Jordão. E para isso ele teve que se quebrantar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, ali as coisas começaram a mudar. A Bíblia diz que ele saiu com a pele como a pele de uma criança, ou seja, completamente hidratada. A pele da criança é hidratada, é diferente. Você imagina um cara que fez uma plástica, que maravilha, fez uma plástica, a pele dele voltou a ser como a pele de uma criança, está escrito. Aquela sequidão que começa a pele ficar. Quando a gente vai envelhecendo, a pele começa a ficar mais seca, ela é menos hidratada, a tendência é essa, e a pele dele ficou hidratada, pele de criança, está escrito lá. Mas ele teve que se quebrantar para receber essa bênção, mas quase com orgulho ministrado pelo diabo, rouba a bênção. Mas Deus usou alguém para fazer com que ele se quebrantasse. Diga: valeu a pena se quebrantar. Quando a gente se quebranta, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, eu vou traduzir: se quebrantar, orar, buscar a minha face. Ele foi claro: ouvirei
para o céu. Glória a Deus. Isso é muito forte, igreja. Se houver o quebrantamento, vai também ter a palavra sua, vai também ter o seu pedido chegando aos ouvidos dele, vai também soar nos ouvidos de Deus. Quando há quebrantamento, soa o quebrantamento, ele soa nos ouvidos de Deus. Vai ter resposta, porque nós estamos entendendo o quebrantamento. Vai ter resposta, vai ter porta aberta, vai ter resposta. Quem crê, diga graças a Deus. Vai ter resposta, igreja, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, nas nossas finanças. Vai ter resposta, porque o quebrantamento está sendo feito. Nós estamos aqui hoje porque nós entendemos que há uma necessidade de quebrantamento. Nós não vamos ficar escondidos atrás do orgulho ministrado pelo diabo. Ele ministra aquilo que ele tem. O Naamã, enquanto ele não se desprendeu do orgulho que Satanás ministrou no coração dele, estava voltando para casa da mesma maneira. Não volte para casa da mesma maneira. Se humilhe diante de Deus. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda para você vencer esse pecado que te prende, essa doença que te prende, esse problema que te prende. Reconheça que você necessita de ajuda. Se quebrante diante dele, fala: Deus, me ajude, eu me quebranto nos teus pés, me ajude, eu preciso, eu reconheço, eu creio, eu sei que do Senhor é que vem o milagre, e você vai ver a resposta de Deus na tua vida. Amém. Muitas vezes a gente não quer se quebrantar diante de Deus. Veja o primeiro livro de Reis, no capítulo 14, para a gente terminar e concluir aqui. Primeiro livro de Reis, no capítulo 14. Primeiro Reis 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta agora e disfarça-te, para que não conheça que tu és mulher de Jeroboão. Olha para mim. Trabalha precisando de um milagre. O filho estava doente. Nós já estudamos isso aqui. Mas hoje nós vamos levar para o lado do quebrantamento. O orgulho. Eu não quero que ninguém saiba que a mulher do rei e que a família do rei está fragilizada. Eu não quero que ninguém saiba que o nosso filho está doente. Disfarça-te. Orgulho. O Satanás, ele ministrou orgulho dentro do coração do rei. Ele não queria se quebrantar. Ele não queria dizer: Deus, eu estou mandando a minha mulher lá na casa do homem de Deus, porque eu reconheço que o meu filho pode ser curado por ti. Eu reconheço que tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não quis. Ele quis mandar ela disfarçada. Você já conhece o fim da história. Ela vai disfarçar do orgulho ministrado no coração dela pelo Satanás. E ela então paga o disfarce e vai disfarçada. E vai que vai. Não, tudo bem. Olha o conselho que o marido dá. Tinha que ser assim: mulher, vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos pedir ajuda para Deus, porque Deus vai nos honrar. O nosso filho está doente, mas Ele vai curar, porque Ele é Rafá, Ele é o Deus que sara. Amém. Mas não, disfarça-te. Orgulho. O orgulho impediu o quebrantamento. O disfarce, ferramenta do diabo. Mentira. Aí como uma pessoa quer a ajuda de Deus usando ferramenta do diabo. Você está entendendo o cúmulo do absurdo?
Ela quer o socorro de Deus, mas usando ferramenta do Satanás. Não vai conseguir. Não tem como conseguir. Quem está entendendo isso, igreja? Não vai conseguir. Querendo o socorro de Deus, usando ferramenta do diabo. Então ela pega e se disfarça. Disfarça-te para que não te conheçam que és mulher do rei de Jeroboão. Vai a Siló, eis que estará o profeta Aías, o qual falou de mim, e que eu seria rei sobre o povo. Olha para mim. Ele sabia que o profeta era homem de Deus. Mas vai para o homem de Deus disfarçada. Satanás sempre quer tirar o foco. Ele não quer que as pessoas se humilhem, que as pessoas reconheçam quem elas são. O diabo sempre manda o disfarce dele. Ele sempre faz a armadilha, ele sempre manda a ferramenta. Quando Satanás mandar uma ferramenta para você e para mim, nós vamos dizer: muito obrigado, eu não quero. Eu já tenho as ferramentas para vencer. Amém? Amém. Diga: o quebrantamento é uma ferramenta importante que a igreja tem para receber milagres. Nós não temos só fé, nós não temos só unidade, nós não temos só fidelidade, nós temos também o quebrantamento. É necessário que você entenda isso, porque vai ter hora na sua vida que você vai ter toda a fé. Mas a Bíblia nos manda acrescentar na fé a virtude. E uma das virtudes é o quebrantamento. Você vai e se quebranta diante de Deus. E Deus ele fala: ouvirei dos céus, e sararei sua terra, e perdoarei seus pecados, abrirei portas. Diga glória a Deus. Quando há quebrantamento, o céu entra em alerta, porque ele ouve do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quebrantamento. Você está entendendo o propósito desse culto? Por isso que quarta-feira que vem você não vai faltar. Você vai convidando os irmãos para vir. Você fala: você tem que vir no culto de quarta-feira, que está uma bênção. Nós estamos aprendendo sobre quebrantamento. Quebrantamento. Olha o disfarce dela. Não quero que ninguém saiba que você é a esposa do Jeroboão. Orgulho. E sabe aquele cara que está precisando de ajuda, mas não quer pedir ajuda? Da maneira que tem que pedir ajuda? É isso aqui. Orgulho. Ministrado no coração dele pelo próprio diabo. Orgulho. Você está aí me ouvindo aí em casa, aí pela internet também. Orgulho. Até quando? Quebrantamento. É necessário, é intransferível, não tem como terceirizar. Pastor, se quebranta aí por mim aí. Se lança nos altar aí, se quebranta por mim. Eu posso fazer muita coisa por você, você pode fazer muita coisa por mim, mas tem coisa que é só você que tem que fazer. E o quebrantamento é uma delas. Não adianta usar disfarce, igreja. Tem que ir com a cara limpa e dizer: Deus, eu preciso de ti. Senhor, eu não pequei não, Deus, eu pequei, eu reconheço que eu falhei, eu fui orgulhoso, eu fui mentiroso, eu fui pecador, eu fui adúltero, eu fui isso, eu fui criminoso, eu fui, e reconhecer, é quebrantamento, igreja. Você está entendendo por que Deus nos trouxe aqui hoje? Para ministrar em nossas vidas. O filho dela estava doente, ela precisava de ajuda, e o diabo rouba a bênção dela porque ela não se quebranta. Ela usa o disfarce, ela usa o disfarce e rouba-se a bênção dela. Olha, o quebrantamento, a falta de quebrantamento quase roubou a bênção de Naamã. Ainda bem que ele se quebrantou. Tá bom, deixa eu ir lá, deixa eu obedecer. É bom a gente se quebrantar. É bom a gente reconhecer que precisa obedecer. É bom a gente reconhecer que precisa tirar o orgulho do coração e colocar a cara no pó e obedecer. Diga amém. Diga quebrantamento. Uma arma poderosa que a igreja tem. Quebrantamento. E aí no versículo 3 a Bíblia diz assim:
e leva contigo 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai até o homem de Deus e declara o que há de suceder a este menino. E ele te declarará, o que há de suceder com este menino. E vendo Jeroboão, e a mulher de Jeroboão assim fez. E se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías. E Jaías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías. Olha para mim. Então a resposta que ele ia receber não era de Aías, era de Deus. Amém. Então tudo que ele abre a boca para falar agora não era o que ele achava como profeta. Eu acho. Não. Era Deus usando ele. Isso aqui é muito importante para você que acha que muitas vezes é o pastor que está falando. O pastor é o servo, ele é usado. Então a gente precisa entender isso, porque senão não existe ministério. Eu faço o que eu quero. Não, é a igreja, é Deus que tem que usar, é Deus que tem que falar, é Deus que tem que ministrar, porque nós somos ovelhas de Deus. Amém, pessoal? Amém. Vejam só o que diz aqui. E no versículo de número 5: porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o teu filho, porque está doente. E você vai dizer: assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Orgulho, falta de sinceridade, falta de identidade. Quando a gente não tem identidade de filiação de Deus, a gente tem dificuldade de ser leal. Ela fingiu ser outra. Ela fingiu ser uma outra mulher. Como assim, gente? É triste ver um negócio desse. A mãe vai pedir ajuda para o filho e ela finge ser uma outra mãe. Mentira. Ferramenta do diabo. Se tem uma coisa que o diabo criou, chama-se mentira. Orgulho, é ele também que criou. Começou com ele lá no reino dos céus, e de lá ele foi expulso por causa do orgulho. Não tem quebrantamento. Na linguagem do inferno, das trevas, o quebrantamento não existe. A linguagem do quebrantamento só existe no reino de Deus. E se nós estamos no reino, se nós somos luz, por que não vamos praticar o quebrantamento? Se é uma ferramenta da luz, uma ferramenta de Deus. Deus falou: olha, vai entrar uma mulher aí, ela é a mulher de Jeroboão, só que ela vai fingir ser outra. O orgulho de não, olha o orgulho, eu sou a rainha, como que eu vou pedir alguma ajuda? Eu tenho tudo, eu vou fingir ser outra. Não funciona assim. Tem que ser quem você é. Deus conhece você por dentro e por fora. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele sabe quais são os meus pecados, sabe quais são os seus. E a gente fica disfarçando. Não. Deus é sincero. Quebrantamento sincero. Vai ter bênção na tua vida, se você está entendendo isso. Vai ter bênção. Para a gente terminar, concluir, aí ela vai e ela finge ser outra, versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, por que disfarças assim? Pois eu sou enviado contra ti com duras novas. Olha para mim. E cara, era sério. Mas o profeta verdadeiro é assim, irmão. Ele não precisa ver, não. Porque visão não tem nada a ver com vista. Lembra que Paulo estava cego e ele teve uma visão que alguém entrava e orava por ele? Visão. Ele estava certo?
A visão é diferente da vista. O cara estava cego, mas Deus deu a ele a visão. Olha para você entender, irmão, que a visão está além da vista, a bênção está além da vista, a conquista está além das circunstâncias. É como Deus quer e não como as circunstâncias nos apresentam. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer o quebrantamento é uma ferramenta que a igreja tem? Use ela, irmãos. Use essa ferramenta. Porque tem hora que só ela vai funcionar. Sabe aquela questão de quando você tem um parafuso para tirar e você abre a caixa de ferramentas? Você tem tanta ferramenta, mas você tem que pegar a ferramenta certa. Às vezes, essa é a ferramenta que a gente tem que usar. A gente só precisa se quebrantar para Deus fazer. Quantos compreendem? Isso é muito forte. Então Deus não está dando essa estratégia como Deus deu a estratégia que nós fizemos aqui 3 domingos de cura. 3 domingos de cura. A irmã chegou aqui ontem, no domingo, ela falou: pastor, a minha perna estava doendo já fazia tempo. Fui ministrada aqui, depois a irmã Tamir, ela deu um testemunho. Começou a orar, interceder por uma senhora que faz pilates com ela, que o neto estava com câncer no sangue, com leucemia. E ela começou a orar e trouxe para o propósito da cura. Daqui a pouco, a mulher sempre triste, e de repente ela está indo embora, a mulher corre atrás dela e fala: eu tenho uma coisa para te dizer, que foi meu neto, ficou curado da leucemia. Irmãos, quando Deus dá uma direção, Ele quer abençoar a tua vida, Ele também quer te usar para abençoar outras vidas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Nós temos que jogar fora os nossos disfarces. As nossas máscaras só servem para roubar a bênção da gente. O nosso orgulho só serve para nos deixar leprosos, só para piorar a nossa situação. E Deus está dizendo nesses dias: quebrantamento. Eu quero quebrantamento da igreja. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós estamos fazendo. É por isso que nós estamos aprendendo aqui, porque Deus está ensinando para a gente que o orgulho, se não tiver quebrantamento, a gente fica fora de muitas coisas. A gente vai continuar vindo e voltando com a lepra, vindo e voltando. De vez de voltar com a bênção, essa mulher voltou para casa com uma notícia ruim para dar para o marido. O versículo diz assim, no versículo 6, é isso? Vai e diz a Jeroboão que assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei no meio do meu povo e te pus como príncipe sobre o povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi e dei para você, e você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o coração, para fazer somente o que é reto aos olhos do Senhor. Então você vê aqui que Deus, Ele pega Davi e fala: o Davi, meu servo. Olha Deus elogiando Davi. O Davi fez o que é reto aos meus olhos. Davi é um cara. Ah, pastor, mas o Davi não pecou. Mas o problema não está no pecado. O pecado é uma das consequências. Mas quando a gente lê o Salmo 51, o que a gente vê lá? Quebrantamento. Pronto. A gente lê o Salmo 51, a gente vê um cara que era rei, que levou uma dura do profeta e que tinha cometido um pecado grave, que deixou a marca, inclusive, registrada, que o pecado, ele tem perdão, mas ele deixa consequências, deixa rastros. Diga: Deus me livre. Ele deixa rastros, ou não? Ele deixa manchas. E aí, pessoal, o Davi, Deus elogia o Davi aqui, falou: cara, você devia ter feito como Davi. Então Deus fala assim: você teve um monte de exemplo, inclusive o exemplo de quebrantamento. O Davi se quebrantou diante de Deus, e Deus, Ele não rasga o reino de Davi. Agora o Saul, o reino foi rasgado porque
Você obedeceu a Deus? Você fez o que tinha que fazer? Não, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Esse barulho aí de ovelha, de gado que eu estou escutando. Ah, tipo assim. Irmão, não tem tipo assim. É obedecer. Quebrantar. Até tem as minhas vontades, mas tem que prevalecer a vontade de Deus. E aí, a Bíblia diz aqui, antes, versículo 9: antes tu fizestes maus, pior do que todos os que foram antes de você, e fostes e fizeste outros deuses, e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e lançar-me atrás das tuas costas. Olha para mim. Deus falou, você fez até deuses para provocar a minha ira. Você vê, pessoal, que Deus não gosta de deuses, Deus não gosta de imagens, porque isso faz o quê? Provoca a ira dele. Então, pessoas que estão me ouvindo aí pelo YouTube, você que tem ídolos, esse tipo de coisa, não é uma questão religiosa. Deus, ele fica irado quando você adora outros deuses. Ele quer que você adore somente ele. Só isso. O livro sagrado nos diz aqui, então, no versículo 10: portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, de todo o homem até ao menino, tanto escravo quanto livre Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora um esterco, que de todo se acaba. Olha para mim. É isso aqui que o disfarce traz. Perda. Isso aqui que o orgulho traz. Perda. Agora, o quebrantamento traz honra. É igual marido e mulher quando ficam orgulhosos com o outro. Aí fica naquele clima ruim dentro de casa. Deita na sala, deita no quarto. Com coisa que vai resolver deitar lá no quarto. É melhor ter um quebrantamento. Me perdoa. Eu te amo. Dá uns beijos de novela. Minha esposa deu uns beijos de novela esses dias. Ficou feliz. Ela falou da novela antiga, né? Mas beijo de novela antiga. Bom, mas é de novela. Então, gente, você vê aqui que o disfarce não adianta nada. Versículo 11: quem morrer dos de Jeroboão, na cidade os cães comerão. Olha só, nem enterrado não seria, que era uma desonra ser comido, não ser enterrado. Principalmente um rei, que o rei tem que ser sepultado como rei, o príncipe como príncipe. E aqui a descendência dele seria comida por cão. É muito triste, gente. Tudo porque faltou quebrantamento, faltou verdade, faltou reconhecer que precisava de ajuda. Aí foi orgulhoso. Vou lá e vou fazer como que se eu fosse outra pessoa. Não. Eu sou a mulher de Jeroboão, meu filho está doente, eu preciso de ajuda. É igual a mulher sunamita, rica, tinha dinheiro, tinha fazenda. O filho ficou lascado, ela usou a fé, ela foi até o homem de Deus, pedir ajuda. O homem de Deus foi lá e devolveu a vida, porque o quebrantamento traz bênção. Versículo 12: tu, pois, levanta-te e vai à tua casa. Entrando os teus pés na tua casa, os teus pés na cidade, o menino vai morrer. Olha para você que triste. A falta de quebrantamento levou morte para a casa dela. O disfarce só prestou para levar desgraça para a vida da família dela.
faltou quebrantamento, faltou humildade, faltou dizer: eu sou mulher do rei, sim, eu sou rainha, sim, e sou frágil, sim, preciso de ajuda, sim, preciso de oração, sim, preciso de arrepender dos meus pecados, sim, eu sou rainha, mas sou como um ser humano qualquer, eu só estou rainha porque Deus permitiu, eu não vou usar disfarce nenhum, eu vou pedir ajuda, eu vou me lançar. Chega lá no homem de Deus dizer: me ajuda, ore por mim, ore pelo meu filho, coloca a mão na minha cabeça, manda um homem ungido, mas eu quero a tua ajuda. Quebrantamento. As coisas seriam diferentes. Aí foi com disfarce, entrou com disfarce lá, e o homem de Deus, só de escutar o pé dela arrastando, falou: ei, mulher de Jeroboão, por que disfarces, irmão? Porque o disfarce é só diante dos homens. Diante de Deus não tem disfarce, diante de Deus tem que ter sinceridade. Por isso que tem que ter o quebrantamento. Para a gente fechar, diga mais uma vez em tom alto: o quebrantamento é uma ferramenta importante para a igreja. Quem está nos ouvindo agora, como que eu gostaria de todos os membros estivessem aqui, como todas as vezes, né? Sempre não está todos, mas estão aqueles que Deus trouxe, estão aqueles que Deus queria ministrar com esta palavra. Você, a partir de hoje, você tem a bênção de Deus de poder ser uma pessoa diferente em relação ao quebrantamento necessário. E aí, irmão, porque ela usou o disfarce, o homem de Deus falou: para que você chegar na cidade, que você colocar o pé dentro da cidade, o teu filho que está precisando de ajuda, ele vai morrer por causa do disfarce. Tem que ser sincero diante de Deus. Nós vamos orar agora. Vamos todo mundo nos quebrantar. Vem todo mundo aqui para o altar. Todo mundo aqui para o altar. Aqui para frente. Todo mundo. Nós vamos orar agora.